Hoje o nosso estudo em João chega no capítulo 19, um dos textos mais marcantes da Bíblia, a narrativa da crucificação de Jesus. Com muito respeito, com muito temor, venha ler a Bíblia comigo. João 19. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era a parácebe pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Eu quero olhar inicialmente contigo para esse texto e meditar nesses primeiros 16 versículos. Logo em seguida nós leremos o restante e vamos entender a mensagem que o texto nos traz aqui no início e em seu final. Esse texto começa com a palavra então. Assim, inicialmente, nós já sabemos que ele está apontando para o que aconteceu no capítulo 18. E o capítulo 18 nos mostra que Jesus é levado a Anás, a Caifás e depois a Pilatos. Jesus é acusado de ser rei dos judeus. Ele tem uma conversa com Pilatos sobre isso. Pilatos não está convencido de culpa alguma de Jesus Cristo. E ele tenta libertar Jesus, e o capítulo 18 termina com o povo ali ao redor de Pilatos clamando para que liberte Barrabás e não Jesus Cristo. Então, por causa disso, porque preferiram libertar Barrabás e não Jesus, Pilatos mandou açoitar Jesus. E nós temos um relato aqui do que foi feito com o açoite. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça de Jesus, vestiram Jesus como um manto real, porque Jesus dizia que era rei, e a acusação era Jesus ser rei. Então eles, tirando o sarro aqui, colocaram um manto sobre Jesus, e chegavam a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, mas davam-lhe bofetadas. Eles açoitaram Jesus. Alguns itens são muito interessantes aqui. Com a vinda do pecado na terra, a terra produz exatamente espinhos. E agora o Rei dos Reis está recebendo açoites, flagelos, e está sendo coroado com uma marca que chega com a vinda do pecado humano sobre a terra. Aquele que assume sobre ele agora o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. O nosso Rei sofre açoites
espinhos são cravados na sua cabeça. Ele é vestido com sarro como um falso rei e ele apanha, sendo açoitado e levando bofetadas. E é isso que Jesus enfrenta na noite da sua crucificação. Outros evangelistas vão nos contar com maior detalhes os sofrimentos, a caminhada de Jesus, a via dolorosa que Jesus enfrenta. Nós entendemos que o Evangelho de João é um dos últimos evangelhos escritos. Parece-nos que João então está escrevendo para pessoas que já conheciam um pouco sobre o sofrimento de Jesus. E ele traz algumas ênfases novas, ele traz os diálogos e ele mostra bastante essa conversa onde Jesus é apontado como aquele cordeiro perfeito, cumprindo as Escrituras. É o que nós vamos ver aqui. O versículo 4 nos diz que Pilatos sai outra vez e diz: eu não acho crime algum nesse homem. Então ele tenta devolver Jesus às autoridades judias que os levaram lá. E Jesus saiu então já coroado de espinho com o manto. E Pilatos diz ao povo: olha aqui o homem, está aqui. E quando as principais autoridades judaicas veem Jesus, olha o que eles dizem aqui, ó: crucifica-o, crucifica-o. Nós vimos já no capítulo anterior que de manhã Jesus foi levado a Pilatos. Havia um público dentro da casa do sacerdote. Nós vimos que João entrou, que Pedro conseguiu entrar também, que os soldados estavam lá. Aquele público acompanhava o julgamento de Jesus. E esse público acompanha então as autoridades judaicas até o pretório para Jesus ser interrogado por Pilatos. E agora esse público, e talvez mais algumas pessoas, pedem a crucificação de Jesus ao invés de sua libertação. Pilatos, ouvido o pedido, diz: crucifiquem vocês, tomem vocês. Por quê? Porque eu não acho nele crime algum. Curioso como ele foi avaliado e encontrado perfeito. Nós estávamos prestes à Páscoa. Aqui esses fatos estão acontecendo na manhã da sexta-feira de Páscoa. E a marca da Páscoa é que um cordeiro precisava ser sacrificado. Mas não era qualquer cordeiro, era um cordeiro perfeito. Esse cordeiro perfeito precisaria morrer para que alguém não morresse. O cordeiro substituiria uma família na morte. Lembrando do que aconteceu no Egito, quando um cordeiro foi morto e o anjo da morte passava, e ele não entrava na casa onde havia o sangue do cordeiro que morreu na Páscoa, porque ali naquela casa já havia ocorrido o sacrifício, tinha acontecido uma substituição. O cordeiro morreu, as pessoas não morriam. E agora Jesus Cristo é avaliado. O próprio Pilatos, a autoridade romana, avalia Jesus e dá aqui duplamente a sentença: ele é um cordeiro perfeito. Eu não acho nele crime algum. Olhe comigo aqui. Eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Um cordeiro duplamente perfeito. Versículo 4, versículo 6, duplamente avaliado e reconhecido como um perfeito cordeiro. Os judeus então dizem para Pilatos: nós temos uma lei. E de acordo com essa lei, ele deve morrer. Curioso, quem deu essa lei? Quem deu essa lei para esse povo? De onde veio a lei que esse povo segue? Esse povo segue a lei dada por Deus. E na lei dada por Deus é dito que um Salvador viria. Ao invés deles se dobrarem ao Salvador, eles pegam a lei e usam a lei para o benefício próprio. Jesus estava sim tirando poder da mão dessas pessoas. Jesus estava dizendo que ele tem poder para perdoar pecados. Jesus estava dizendo que ele era, sim, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. João começa o seu evangelho dizendo que o Verbo fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, e esse Deus se encarnou e habitou entre nós. É o Verbo divino. E agora, baseado na lei, esses líderes religiosos querem a morte de Jesus, porque Jesus diz o que ele é:
ele é Filho de Deus. O próximo versículo nos diz que quando Pilatos ouve isso, Pilatos fica atemorizado. Versículo 8. Quando ele ouviu tal declaração, ele ficou ainda mais temorizado. Ele entrou e perguntou para Jesus: de onde você é? E João nos diz que Jesus não responde. João podia simplesmente ter ficado quieto, mas ele quer dar ênfase e dizer: Jesus não responde. Jesus não diz se ele é da terra, se ele é do céu. Jesus não fala nada para Pilatos. Ele não lhe dá resposta. E Pilatos então se escandaliza com aquele silêncio e fala: você não fala comigo? Você não me dá resposta? Você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou autoridade para te soltar? Respondeu Jesus: você não teria autoridade se não fosse dada de cima. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. E com a recusa de Jesus de responder de onde ele veio, de onde ele é, com a acusação de Jesus de que ele não tem pecado, o pecado tem os que o entregaram, as pessoas que pediam sua morte, Pilatos tem muito medo e quer soltá-lo. Mas os judeus diziam: se você soltá-lo, você não é amigo de César, porque ele se fez rei, ele é contra César. Quando Pilatos ouviu isso, levou Jesus para fora, e já era quase meio-dia, cerca da hora sexta, e Jesus está lá com Pilatos, quando Pilatos fala assim: está aqui o rei de vocês. Aquele público gritava então: fora, fora, crucificam. Pilatos disse: eu vou crucificar o rei de vocês. Eles responderam: não temos rei senão César. Eu entendo que esse texto, embora seja muito rico de informações, e podemos pegar vários detalhes aqui e pensar neles, fazer várias mensagens sobre vários olhares possíveis, eu entendo que esse texto mira para essa última afirmação que nós vemos aqui: não temos rei senão César. Esse texto nos mostra desde o início até o final, desde o capítulo anterior, a recusa do coração humano sobre o Rei Jesus. O ser humano está sempre pronto para gritar: não temos rei. O primeiro pecado humano é o pecado do homem não querer o reinado de Deus, se voltar contra o governo de Deus e dizer: quem reina sobre a minha vida sou eu mesmo. Agora, os homens continuam fazendo a mesma coisa que fazem desde o pecado. Nós não temos rei, Deus não reina sobre nós. Cristo não é o nosso rei. Deus não decide o que acontece nas nossas vidas, nós mesmos decidimos. Não temos rei senão César. Jesus Cristo já tinha falado sobre o governo dele e sobre o governo de César. Ele já tinha falado para o próprio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Questionado sobre o tributo, ele já tinha dito: deixe César com as coisas de César e Deus com as coisas de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora esse povo põe Jesus em confronto com César e diz: nós queremos qualquer outro governo, queremos um governo opressor, mas não queremos o governo de Deus. Como o ser humano é sempre pronto para rejeitar a Deus. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Esse texto começa com então, quando as pessoas recusam Jesus e querem Barrabás. Então Jesus é açoitado, com uma ideia de acalmar os ânimos da multidão. Pilatos tenta de novo libertá-lo, e eles não aceitam a libertação de Jesus. Eles não querem o reinado de Jesus. Então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E aí continua o texto, eu vou ler contigo o restante desse texto. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era:
Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como se vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é o uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João é muito breve em descrever como Jesus chega à cruz. E já no versículo 17 nós vemos Jesus crucificado. Ele carregou a cruz, saiu para o lugar e no 18 o crucificaram. Mostra que Jesus estava com outros dois, o ladrão na direita e à esquerda, e Jesus ao centro. Diz que havia um título. Pilatos tinha perguntado se Jesus era o rei. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mas esse Pilatos, que tinha ficado impressionado com a inocência de Jesus, com as palavras de Jesus, querendo saber o que era a verdade, manda fazer essa placa que diz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João nos conta que muitos leram esse título porque ele estava escrito em hebraico, latim e grego, que era para todo mundo ler.
Os principais sacerdotes não concordam com isso e dizem: não escreva que ele é rei dos judeus. Escreva que ele disse que era o rei dos judeus. E Pilatos diz: não, o que eu escrevi, já escrevi. Versículo 23 nos conta que os soldados crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes, cortaram as vestes de Jesus em 4 partes. Quando pegaram a túnica, ao invés de cortar, eles decidiram tirar sorte. E João nos conta que fizeram isso para cumprir o que diz o Salmo 22, 18. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Olhe comigo então como é exatamente o texto do Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Jesus Cristo cumpre a Escritura. E as coisas que Jesus faz exatamente antes de morrer e após morrer é cumprir as Escrituras e dizer: está feito, o que foi pré-anunciado está completado, está feito, está cumprido. E quem faz essas coisas é justamente os soldados. João nos conta que as mulheres estavam ao lado de Jesus. A mãe de Jesus, a tia de Jesus, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Curioso ver que Jesus, além de ter um ministério bastante marcado pela presença das mulheres, agora quem o acompanha no final são as mulheres. O reino de Jesus nunca foi um reino reconhecido pela força humana, pela força do braço, pela força bruta. Na história da criação, na história do relacionamento entre Deus e seu povo, na história da redenção, Deus sempre usou os improváveis, os frágeis, aqueles que são fracos e pequenos, e através deles mostrou o seu poder e sua graça. A presença das mulheres aqui nesse momento da cruz, no momento mais crucial do sofrimento de Jesus, demonstra que Jesus é aquele rei poderoso que no Getsêmani diz: eu sou, e todos caem. E ali mesmo, quando Pedro tenta defendê-lo com espada, ele diz: guarda a espada. O reino dele não será conhecido pela força da espada. Não há valentes que acompanhem Jesus agora. Pedro acabou de negá-lo. Estão acompanhando de longe os discípulos. E próximo a Jesus estão as mais frágeis, mais acolhidas, percebidas por ele, notadas. E nesse momento de angústia, de dor e sofrimento, Jesus continua acompanhando, Jesus continua cuidando dessas que estão próximas a ele. O versículo 26 diz: vendo Jesus sua mãe, e agora junto a ela o discípulo amado, diz: mulher, eis aí teu filho. E depois diz ao discípulo: eis aí tua mãe. Jesus deixa um cuidando do outro a partir de agora. E dessa hora em diante nós vemos que João leva Maria para casa. O texto continua dizendo que depois Jesus, vendo que tudo já estava consumado, e mais uma vez para cumprir a Escritura, ele diz: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebendo de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe a carregaram a boca. E isopo é uma coisa que aparece poucas vezes na Bíblia. Mas olha comigo em Êxodo, no capítulo 12. Nós temos aqui no capítulo 12 a instituição da Páscoa. E a Páscoa é instituída na saída do povo do Egito. Aqui está acontecendo a última praga e o povo sairá do Egito. E nesse texto aqui da instituição da Páscoa, nós vemos no versículo 3 que cada família deve pegar para si um cordeiro, segundo a sua casa, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E eles devem imolar o cordeiro e comer o cordeiro. Você conhece esse texto? Além desse sacrifício ser feito ali, ele deve ser um memorial que vai seguir esse povo por toda a caminhada desse povo. Esse povo vai celebrar esse memorial por estatuto perpétuo. Por 7 dias eles vão se preparar para a grande festa da Páscoa. E essa Páscoa será, mais uma vez dito aqui no versículo 17, por estatuto perpétuo.
Quando nós chegamos no versículo 22, olha o que acontece aqui. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Agora João está nos contando que, para fazer referência, mais uma referência ao Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro que já foi avaliado aqui por Pilatos, tido como perfeito, sem culpa, o sangue desse Cordeiro está sendo derramado. E a referência, o hisopo volta agora aqui como uma lembrança de onde ele foi usado, lá na primeira Páscoa. Agora aqui na definitiva Páscoa, nós temos o sangue do Cordeiro não sendo mais colocado na porta e nas ombreiras, mas agora o sangue sendo derramado na minha vida e na sua vida, na vida dos filhos de Deus, marcando que todos nós que recebemos o sangue pertencemos a Deus e a morte não nos alcança mais. O versículo 30 nos mostra que depois de tomar vinagre, Jesus diz: está consumado. Inclina sua cabeça e entrega ao Pai o seu Espírito. Essa expressão está consumado provavelmente é uma das palavras mais explicadas em mensagens, em pregações, em estudos bíblicos. Eu acredito que você já deve ter ouvido em canções ou em pregações essa palavra grega, tetelestai, que significa que está cumprido, que está feito, que está pago. É quando um projeto, um plano alcançou o seu objetivo e já está feito, está completado, nada mais falta. Tudo que foi planejado já foi feito e chegou-se à completude. Imagine-se um contrato que cumpriu seu objetivo. Ele já terminou sua vigência porque as cláusulas foram atingidas. O que se esperava foi feito e agora já está realizado, está selado, está carimbado, tetelestai, está feito, está consumado. Talvez seja por isso que aqui nós vimos em citações anteriores João nos dizendo para que se cumprisse, e agora cabalmente se cumpriu. E o que esse texto nos mostra é que Jesus, antes da sua morte, está cumprindo a Escritura, e após a sua morte continua cumprindo a Escritura. A continuidade nos diz que os líderes religiosos pedem para quebrar as pernas dos soldados, porque a crucificação era um processo de tortura que levava muito tempo para matar. A ideia é que se quebrasse as pernas para que o sangue vazasse e aqueles ladrões morressem, então, imediatamente. Por isso pede que lhes quebrem as pernas dos ladrões, para que os soldados os tirem rapidamente de lá. Nós temos informações dos outros evangelhos de que Jesus Cristo é crucificado logo após o almoço. Chega às 3 da tarde, tudo escurece, a terra treme e Jesus Cristo morre. Eles têm que tirar Jesus até às 6 da tarde ali, porque senão inicia-se o sábado e os líderes religiosos os judeus não poderiam ficar lá no início do sabá, no início do sábado deles. Então pedem para que tirem Jesus. O texto nos diz que os soldados quebraram as pernas do primeiro ladrão e quebraram as pernas do outro ladrão, mas quando chegaram a Jesus já estava morto. E eles não quebraram as pernas, mas abriu o lado e logo lhe saiu sangue e água. João diz como esse testemunho é verdadeiro, porque foi visto por todos que estavam lá. E isso aconteceu de novo para se cumprir a Escritura. Jesus cumpre as Escrituras. Jesus completa toda a obra. E o que ele faz imediatamente antes e imediatamente após sua morte é trabalhar para que as Escrituras sejam cumpridas, para que as Escrituras sejam reveladas. E João está mostrando aqui como a Escritura é cumprida na morte, na crucificação de Jesus. O texto segue contando para nós que Jesus foi sepultado por José de Arimateia e junto com ele Nicodemos, no versículo 39. Eles arrumam o corpo de Jesus, perfumam, envolvem em lençóis, em aromas, e eles levam Jesus para um jardim.
num sepulcro novo, e depositam ali em versículo 42 o corpo de Jesus. Esse texto que conta para nós um momento muito duro, um momento difícil, um momento dolorido, um momento de angústia. Ele vem nos mostrar que a Escritura foi cumprida. Ele vem nos mostrar que o plano de Deus foi realizado, concretizado, completado. E o plano de Deus é me fazer filho e te fazer filho dele. E isso custou muito. Custou o sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E agora o plano de Deus está completado. Tetelestai, está feito. E eu sou filho de Deus e você é filho de Deus. Os judeus têm pressa de tirar Jesus, porque era grande aquele dia de sábado, o sábado da Páscoa. Como é grande para nós o período da Páscoa. A marca do cristianismo não é o berço, a manjedoura, o local onde Jesus nasceu. Não é. A marca do cristianismo é a cruz. Porque eu e você somos feitos filhos de Deus pela cruz. Que o Senhor traga ao seu coração a plena convicção de que tudo está feito. E de que você foi feito, de fato, filho e filha de Deus, através do sangue salvador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus comunique isso ao seu coração e que você viva como um filho de Deus em nome de Jesus. Até o próximo estudo.